Tá tudo ok já. E aí, como vai mais Boa noite a todos. Obrigada pela presença de todos aqui no auditório, especialmente a banca, composta pelos professores Wagner Carilo, Gerson Pedro e o nosso professor orientador Luiz Fernando Pinho. O nosso grupo é composto pelos integrantes Esvaldo, Herbert, José Adélio e Rogério. O tema do nosso TCC é Gestão de Pequenas Empresas Familiares do ponto de vista comportamental. Conforme Lehner, a empresa familiar é toda aquela que possui como perfil o fato de duas ou mais pessoas da mesma família dirigindo um negócio. Esse empreendimento ele pode surgir a partir de um sonho ideal ou até mesmo por necessidade. Ou por que escolhemos esse tema? Escolhemos esse tema para entender, a partir do ponto de vista comportamental, quais são os motivos que levam ao declínio ou até mesmo à falência dessas empresas, já que as empresas familiares representam uma grande fatia no mercado. E para melhor explanar as dificuldades encontradas, eu chamo à frente o Herbert. Dentre as dificuldades encontradas nas empresas familiares, podemos destacar algumas delas: a cultura, os conflitos, a gestão centralizada e a sucessão. Segundo Maximiano, 2009, todas as organizações possuem uma cultura. O conteúdo específico de cada cultura depende da forma de aprendizagem, como ela resolve os problemas dela no meio ambiente e da convivência interna em relação às outras empresas. A cultura, no início de uma empresa familiar, se ela for uma nova empresa, se ela não for bem estabelecida, ela pode ocorrer bastantes problemas. Quais são os problemas? As pessoas não sabem seus horários de entrada, de saída, os investimentos, qual que é o plano dela em relação a essa empresa. Outro problema que nós temos em relação a uma cultura são, assim, como eu falei, o horário. Temos quem pode, quem tem quem tem mais poder decisório em relação à cultura, quem pode mandar mais em relação à empresa no caso. Outro problema que nós aparecemos são os conflitos. Os conflitos acontecem dentro da nossa casa, acontecem em todos os lugares. Numa empresa familiar é a mesma coisa. Os conflitos de interesse que nós temos na empresa familiar é da mesma forma, pois vêm de laços afetivos e problemas podem acontecer dia a dia. Um exemplo que eu posso dar em relação a conflitos é dois sócios que abrem uma empresa. Se um dos sócios investir um capital social maior do que o outro, numa retirada de prolabore, em diversas coisas que podem acontecer no dia a dia, isso pode gerar diversos conflitos. Para uma empresa começar a mudar essa história, ela tem que começar a se profissionalizar, eles começarem a entender o que é a empresa e qual que é o caminho que ela quer seguir, deixar de ser totalmente só pai, mãe, deixar esses lados afetivos de lado e tornar-se uma empresa profissional, que seria departamentalizar, cada um saber o que vai fazer, são diversas coisas. Isso acontece também na gestão centralizada. O ponto negativo da gestão centralizada é que os funcionários não sabem qual que é o planejamento praticamente estratégico da empresa. Por quê? Porque eles ficam esperando uma nova ordem, eles ficam esperando um novo mandamento. Se no caso tiver dois sócios, então eles não sabem quem eles vão seguir, quem eles não vão. É um problema muito que aparece bastante entre as bibliografias consultadas. E a sucessão é o outro.
já que sucessão, se ela não for bem madura, o que quer dizer isso? A pessoa que foi escolhida pelos proprietários da empresa, se ela não tiver maturidade de saber, de conhecer a empresa que ela vai trabalhar, o mercado, conhecer tudo que se passa dentro da empresa, isso é uma coisa que pode acabar influenciando no encerramento das atividades dela. Uma coisa que acontece bastante em sucessão é a escolha de quem vai suceder isso daí. E a sucessão é um dos problemas que gera bastante problema comportamental na empresa, porque se você escolhe, por exemplo, como eu falei, 2 sócios, o filho de um, como que fica o filho do outro? Eles têm que saber que a pessoa que ele for escolher vai querer seguir, vai ter vontade de aprender, ou começar a aprender desde cedo, conforme trabalhando lá. É um dos problemas que acontece bastante na empresa familiar. Para dar continuidade, eu chamo o Oswaldo para explanar sobre as teorias X e Y e o teoria da motivação. O nosso trabalho, ele teve diversas teorias. Algumas que chamou a nossa atenção foi a teoria de MacGregor, onde ele visou 2 tipos de gestores, que foi a teoria X e a teoria Y. A teoria X, ela é baseada no administrador, que ele é autocrático. Ele visa mais a parte lucrativa e financeira da empresa. E esse administrador, ele tem uma gestão centralizada. Tudo que passa na empresa, acontece na empresa, ele tem que passar pela sua mão. Algumas características da teoria X é que esse administrador acredita que o funcionário ele é preguiçoso e não gosta de assumir responsabilidade. E os objetivos do funcionário é apenas a sua insegurança pessoal, pensa em si e nada mais. E se motivam apenas com a manutenção do seu emprego e pagamentos do seu salário. E as ferramentas que esses gestores usam é que ele usa disciplina e pagamentos de materiais por tarefas efetivas. Já o gestor que trabalha com a teoria Y, ele é um gestor mais democrático, dando liberdade aos seus colaboradores, visando o lado social e comportamental. Assim, o colaborador ele tem mais liberdade de se expressar, de conhecer a empresa, dar opinião e soluções. E as características que tem na teoria Y, segundo MacGregor, é que ele crê que o colaborador ele não é preguiçoso e gostam de assumir essa responsabilidade, e os seus objetivos é a sua realização pessoal e principalmente profissional. E eles se motivam não apenas na segurança do emprego e no seu salário, mas em si participar da organização, ter participação, reconhecimento. E as ferramentas que os administradores usam é a mentalização e treinamento. Mas segundo alguns administradores, a mescla entre essas 2 teorias seria uma administração mais coerente de tendo essa liberdade, mas também essa visão econômica e financeira. E continuando, agora falando sobre a teoria motivacional, como os pesquisadores Maslow e Herzberg, hoje é uma das maiores preocupações da empresa no âmbito comportamental. A motivação, segundo esses autores, que as teorias dos 2 são relacionadas, praticamente idênticas, visa... O primeiro é o fator que é a necessidade do ser humano, que é a sua necessidade básica. O que é a necessidade básica? Primeiro é a sua necessidade fisiológica, sua condição física, sua condição de trabalho, seu salário, sua vida pessoal. A segunda etapa é a sua necessidade de segurança, a estabilidade no emprego, segurança no seu cargo, e no terceiro a sua necessidade social, que é a relação entre colaboradores, entre os funcionários e assim sucessivamente. No quarto degrau em diante já é a sua motivação, já é a sua realização, seu status, seu autoestima, seu reconhecimento. E por fim, no patamar é a autorrealização, o seu crescimento, a sua responsabilidade, o seu trabalho em si. E cabem às empresas hoje dar como eu posso dizer? Cabem às empresas hoje dar essa condição de motivação aos colaboradores, dar essa necessidade a eles de segurança, de higiene. E tendo a equipe motivada, isso
significa um crescimento, um clima agradável entre os colaboradores. Já se tem desmotivação numa empresa, pode ocorrer um declínio, conflitos entre colaboradores e funcionários. E isso cabe ao gestor saber motivar a sua equipe. Lembrando que a motivação ela é individual, não é em grupo. A minha motivação não significa que seja a sua motivação. A motivação ela é individual, então tem que ter esse jogo de cintura, de saber motivar uma equipe toda, não apenas um indivíduo. Então esse é a grande dificuldade dos gestores, dos administradores, saber motivar a equipe, não apenas um. Agora, continuando, falando sobre a nossa pesquisa quantitativa que realizamos, agora eu passo a palavra ao Rogério. Além da pesquisa bibliográfica, realizamos também uma pesquisa quantitativa na empresa MM Passerini. É uma empresa estabelecida na cidade de São Paulo, capital, há mais de 35 anos no mercado, com tradição, inovação e soluções para os seus clientes. A sua principal atividade é transformar o produto semi-acabado em produto final, tais eles como carrinhos de feira, fruteiras, entre outros produtos. A empresa conta atualmente com 40 colaboradores. Entretanto, a pesquisa foi realizada somente com 18 participantes. E diante desses participantes, 67% é representado pelo sexo feminino, 33% do sexo masculino. São pessoas entre casados, solteiros, diversas idades e de vários departamentos. E também realizamos uma pesquisa sobre o aspecto pessoal, em que obtivemos o seguinte resultado. Do aspecto pessoal, analisamos o tempo de empresa. Verificamos que de 0 a 2 anos representa 17% dos colaboradores. Já de 2 a 4 anos, entre os entrevistados, o resultado foi 0. De 4 a 6 anos, representam 33%. De 6 a 8 anos, representam 22%. E de 8 a 11 anos, também 22%. Mais de 11 anos, somente 6%, conforme apresentado aqui no gráfico. Diante desse resultado, verificamos que os colaboradores que trabalham até 2 anos são pessoas ainda novas, estão aprendendo, estão conhecendo, ou seja, têm baixa maturidade, né? Agora, o restante, que representa aí 83%, são pessoas que já têm mais de 4 anos de empresa, ou seja, são pessoas que já se adaptaram com a cultura da empresa e acham uma gestão administrativa uma gestão boa, que tem um bom convívio dentro da organização. Agora, para a gente ter um pouco mais de avaliação, verificamos também motivação e estímulo. Em relação à motivação e estímulo, 17% qualificam como ótimo, né? Boa, 44%, regular, 22% e ruim, 17%. Diante desse resultado, verificamos que regular e ruim, eles representam 39%. Então, é um índice um pouco alto, né? É importante, sugerimos aí no caso para a empresa, não só em questão desse resultado, mas em toda a pesquisa quantitativa, verificar quais são os índices e os pontos que precisam melhorar, principalmente nesse aqui, que está apresentando 22, mais 17 e 39%. Então aí existe uma possibilidade de melhoria e essa sugestão que nós deixamos para a empresa tentar buscar, ver quais são os fatores, quais são os setores, departamentos que precisam ser trabalhados e melhorar, saber por que esse índice está um pouco alto ainda. E para a gente ter mais um pouco de avaliação referente também a alguns dos resultados, o Adaélio vai falar sobre o gráfico de desempenho. De acordo com a pesquisa, a avaliação de desempenho para a maioria dos funcionários é feita através de meta. O gráfico apresenta os seguintes resultados. 56% responderam por meta, 22% responderam perguntas diretas e 22% não responderam. Ou seja, observamos que grande parte dos funcionários não são avaliados. A empresa não consegue avaliar o seu desempenho. Com relação ao feedback, verificamos que grande parte dos funcionários não recebe feedback. O que significa isso? Não recebe retorno das informações.
O gráfico apresenta os seguintes resultados. 45% responderam não, 22% responderam às vezes, 33% responderam sim. Ou seja, observamos que grande parte dos funcionários não recebem feedback, o que pode ocorrer uma desmotivação ou até mesmo uma mudança de comportamento com relação à empresa. Isso pode influenciar diretamente em uma baixa produção ou até mesmo em seu desempenho. Para dar sequência à Jaciara. Bem, vamos recapitular algumas coisas. O nosso trabalho ele foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica com autores renomados e pesquisa quantitativa na empresa MM Passerini, conforme já apresentado. Nós visamos entender quais são os motivos que levam a empresa ao declínio. E encontramos alguns fatores, como falta de motivação, conflitos, gestão centralizada, entre outros. Visamos entender observamos também que a falta de preparo dos empreendedores ou o não conhecimento no mercado atual são alguns fatores que elevam esse índice. Observamos também, buscamos também compreender um pouco mais sobre os colaboradores e observamos a importância do preparo dos herdeiros e sucessores para dar continuidade na existência da empresa familiar. Sendo assim, vamos conhecer agora alguns dos autores que utilizamos para realizar essa pesquisa, sendo eles Hidalberto Chiavenato, Francisco José Mazella Combi, Antônio César Amaru Maximiano, Nilo Otani e o Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas e Médias Empresas do Estado de São Paulo, o SEBRAE. Enfim, queremos agradecer primeiramente a Deus, pois sem Ele nada é possível. Agradecemos aos nossos familiares e amigos pela compreensão e apoio, ao corpo docente da empresa da Faculdade Carlos Drummond de Andrade e um agradecimento especial aos colaboradores e à direção da empresa MM Passerini, que abriu a porta da sua empresa e permitiu que fizéssemos essa pesquisa. A todos aqueles que de alguma forma contribuíram e nos guiaram para chegar até aqui, o nosso muito obrigado. Vamos deixar então uma frase para reflexão. Não conheço nenhuma fórmula infalível para obter o sucesso, mas conheço uma fórmula infalível de fracassar: tentar agradar a todos. John Kennedy. Muito obrigada pela atenção e uma boa noite.